Você já conhece o PAN Manguezal? Desde 2011, essa articulação entre poder público, ONGs e movimentos sociais atua em diversas frentes para conservar os manguezais e proteger os modos de vida das populações tradicionais que neles vivem. Na comunidade Sucuriju, no Amapá, por exemplo, as ações do PAN contribuíram para dar visibilidade às melhores práticas sustentáveis, com foco nas diversas espécies daquele ecossistema. Dentro da reserva, a gente trabalha com o pirarucu. A gente fez assim, um acordo, priorizamos. De 3 em 3 meses a gente muda as espécies de peixe. Trabalha em uma, pega em outra. Quando entra a defesa do pirarucu, a gente para do pirarucu e passa para o camurim. Era o camurim e a pescada, mas como a pescada entrou no defesa, então a gente trabalha só no camurim. Depois que o PAN Manguezal começou, a gente começou a conversar, a dialogar mais. Até então não tínhamos nenhum acordo. Tínhamos o nosso, que é o primeiro, e já temos agora vários acordos de pesca e outros que estão saindo de outros estados. E a gente está sendo referência. Uma coisa que eu sinto orgulho. Tivemos avanços significativos nesses estabelecimentos de acordos de gestão e de garantia dos territórios pesqueiros das comunidades tradicionais, através de termos de compromissos firmados com os pescadores em unidades de conservação de proteção integral, então conciliando de novo a permanência das populações tradicionais com a conservação da biodiversidade. Outro caso emblemático é o do Marco Regulatório do Caranguejo Uçá, uma proposta construída com as comunidades em escala nacional que estabelece os melhores períodos e instrumentos para a captura do caranguejo. Um desafio enorme de se pensar, o marco regulatório do caranguejo, tanto pela diversidade de técnicas de captura ao longo da costa, como também diversidade do próprio ecossistema, que é bastante diferente do norte ao sul do Brasil. Foram muitos avanços na compreensão dessa e de outras espécies através do monitoramento participativo, com a adesão de 15 unidades de conservação ao programa Monitora e a REMAR, a rede de monitoramento de andadas reprodutivas de caranguejos. Uma das espécies importantes dos manguezais e que atualmente está ameaçada de extinção, o Cardissoma guaiúma, que é o guaiamum. Então essa espécie, hoje está categorizada como ameaçada de extinção, criticamente ameaçada, na verdade. E o que causa essa ameaça não são as explorações das comunidades tradicionais, mas sim a destruição do hábitat por grandes empreendimentos, a especulação imobiliária, a caça-cultura, Então, a destruição do habitat do apicum, que é o habitat do guaiamum, é o grande vetor de ameaça para o crustáceo. Os integrantes do PAN têm papel fundamental na proteção das espécies e das comunidades que dependem desse ecossistema, mediando conflitos ou promovendo novas legislações. A gente está vendo que a expansão, por exemplo, da área de bosque de manguezal é um objetivo, E aí eu vejo, num processo de licenciamento, a construção de uma estrada onde vai suprimir vegetação de mangue. Então eu, como conselheiro, eu tenho o dever de interligar essas políticas públicas. Dentro da APA Costas Corais, trabalhamos durante anos, fazendo esse território ser gerido e demarcando esse território. O que é que o turismo vai explorar, onde, como e quando? O que é as áreas exclusivas de pesca, como ela vai ser pescada, como ela vai ser feita. E essa medida de demarcar esse território é bom para todos, porque a gente define regras e essas regras são construídas coletivamente, ou seja, todos os atores estão interessados. No período de implementação do PAN, foram criadas 17 unidades de conservação em todo o litoral, incluindo áreas de proteção federais, estaduais e municipais. Eu acho que o de mais positivo que toda essa articulação para manguezais trouxe foi a criação das 3 reservas extrativistas no Maranhão, Arapiranga-Tromaí, Baía do Tubarão, Itapetininga, 3 reservas extrativistas criadas no âmbito do projeto Manguezais Brasil, mas apoiadas fortemente pelo PAN Manguezais, inclusive é uma ação concluída do PAN Manguezal. Além da indicação de 4 novos sítios Ramsar,
em áreas de manguezais no Brasil, como o estuário do Rio Amazonas e seus manguezais, região que contém o maior cinturão contínuo de manguezais do mundo. Nesses mais de 10 anos de articulação do PAN, foram muitos os desafios enfrentados e os resultados obtidos. Nós vimos nesse período uma redução da área de manguezal no Brasil, então isso, apesar dos esforços do PAN, muito em função dessas pressões que são externas e que vêm de uma perspectiva de uso não adequado, na verdade de uso não, mas de supressão desse ecossistema para implantação de outras atividades econômicas não compatíveis com a conservação desse ecossistema. A principal ação para a recuperação de manguezais atingidos ou devastados é o reflorestamento, um trabalho árduo que exige um esforço em longo prazo. Eu tenho passado aqui dentro do Delta em prol do manguezal, sofrendo fome, comendo à meia-noite, dormindo fora de hora, levantando antes do sol sair, muitas e muitas vezes, trabalhando em prol do manguezal. E para mim é uma glória. A história de conquistas do PAN Manguezal se entrelaça com iniciativas individuais e coletivas de preservação do manguezal, como a do seu Chico do Delta e a da Confrem. A gente como protagonista de pesquisas do PAN Manguezais, né? De um plano que traria um protagonismo de cuidar dos nossos mangues. E no nosso linguajar, no nosso saber, né? Na nossa sabedoria, foi uma proposta, uma oportunidade que nos uniu, que trouxe várias lideranças de todo o Brasil. Isso foi um momento único para nós, principalmente para a Confrem, que naquele momento estava se fortalecendo nas comunidades, né? E muitas lideranças, uma não conhecia a outra. Nesses 10 anos, o PAN Manguezal participou de processos de formação de lideranças e de ampliação de redes, com ações desenvolvidas com apoio dos projetos Jefmar e Terramar. Para o futuro, nós queremos mais. Temos o desafio e a responsabilidade de expandir nossa capacidade de articulação e atuação em defesa dos manguezais. O que são os manguezais? São as florestas sob os domínios do mar. Quer dizer, então assim, essas florestas têm que ser reconhecidas no Brasil como um programa próprio e que esse programa seja mais amplo no sentido de conter esses vetores que a gente não consegue conter entre nós. Não adianta a gente convencer nós precisamos converter os convertidos, a gente precisa juntar na mesa aqueles que a gente tenta falar e não fala. Mas esse eu acho que é o principal desafio que resta para o PAN. Aumentar ainda mais a percepção social da importância dos manguezais, repito, seja de forma difusa para toda a sociedade, seja de forma direta para os povos e comunidades tradicionais que dependem do manguezal, aliado à sedimentação jurídico-administrativa de leis mais seguras que protejam os manguezais para a perpetuidade. Que a gente possa continuar, né? Que tenha realmente um segundo ciclo, porque a gente entende que esse primeiro ciclo ele foi muito mais de articulação, de organização das atividades, de entender como que funciona essa preservação, esse protagonismo das comunidades para o ecossistema nos territórios. E aí a gente sente que nesse segundo ciclo é uma fase mais de implementação, em que a gente vai começar a colocar todas as atividades para rodar, acompanhar as atividades que já estão rodando e dar uma assistência mais direcionada às comunidades protagonistas do ecossistema manguezal. Há muito ainda a se trilhar. E se chegamos até aqui, é importante lembrar dos que colaboraram no traçado desse caminho. Os membros do Grupo de Assessoramento Técnico do PAN Manguezal, formado por representantes de comunidades tradicionais, órgãos públicos, academia e sociedade civil, foram fundamentais nessa trajetória. E o que falar de Vergara? Poeta, militante, irmão, pioneiro nos debates sobre os manguezais, será para sempre um guia e eterna inspiração para todos nós. Esse vídeo é também uma homenagem a ele. Louvado seja a maré, que traz no ventre a flor da fé, da porção semente.
Somos metade gente, outra de caranguejo, seguindo na corrente de um desejo. Nas nossas veias pulsa o sangue das tantas ceias vindas dos belos banhos.